Aula 11, Aula 11, histofisiologia do trato digestivo, sistema respiratório e reprodutor. Bom, como o próprio título da aula de hoje, isso trata-se de um conteúdo muito extenso. Vocês podem ver aqui pelo número de capítulos do livro de histologia que ele envolve, e é óbvio que em uma única aula nós não vamos conseguir abordar isso de forma íntegra. O que acontece é que ao longo do curso, em aulas presenciais normais, esse contexto é utilizado ao longo das aulas práticas, à medida que vocês vão conhecendo os diferentes tipos de tecido. Mas, na nossa realidade atual, temos que nos ajustar. Então, o objetivo dessa aula é trazer para vocês o que eu penso ser os principais tópicos, as principais características de alguns grupos de células que fazem parte desses sistemas. E vou comentar com vocês um pouquinho da sua histofisiologia. O sistema digestivo ele é constituído pela cavidade oral, esôfago, estômago, os intestinos delgado e grosso e as glândulas associadas ao sistema digestivo, que são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Qual a função dessa estrutura? É a de obter moléculas necessárias para a manutenção e para o crescimento, além de outras necessidades energéticas do organismo. E de onde vem isso? Isso vem dos alimentos que nós ingerimos. Contudo, os alimentos que nós ingerimos são moléculas grandes, como proteínas, como lipídios, como os carboidratos, que têm moléculas bastante complexas, alguns ácidos nucleicos, e o sistema digestivo tem a função de quebrar essas moléculas em estruturas menores, que são essas estruturas, essas moléculas menores, que são passíveis de serem absorvidas, e elas são absorvidas principalmente no intestino delgado. A água, vitaminas e minerais também são absorvidos pelo intestino. A primeira etapa do que a gente denomina de digestão, ela começa pela boca. É onde o alimento é umedecido pela saliva, ali existem glândulas salivares, e uma vez ele estando úmido e sendo triturado pelos dentes, ele vai se transformando em pedaços menores. Além disso, a saliva também ajuda a digestão, porque ela apresenta enzimas, como a amilase salivar, que ajuda na digestão de carboidratos. E a digestão vai se processando ao longo do estômago, do intestino delgado. É aí o que eu disse para vocês, todas aquelas moléculas grandes que nós consumimos vão se transformar, vão sendo quebradas nos seus componentes mais básicos. O que seria? Qual é o componente? Qual é o tijolo, a molécula construtor de uma proteína, por exemplo? São os aminoácidos. E é isso que o processo digestivo vai fazer. Vai transformar proteínas em aminoácidos, em açúcares em monossacarídeos, lipídios em ácidos graxos livres e assim por diante. E é dessa maneira, essas moléculas pequenas, que é possível que elas sejam absorvidas pelas células do intestino, principalmente intestino delgado. E é lá no intestino grosso que vai ocorrer a absorção de água. Esse processo de absorção de água torna esse conteúdo que está transitando pelo intestino semissólido. E o que é isso? É a matéria que não foi totalmente digerida e que finalmente vai se transformar em fezes.
E vocês olhando essa figura que foi colocada aí, vejam que quando nós falamos de trato digestivo, olhem que interessante. Nós estamos falando nada mais que um tubo, um grande tubo oco, que evolutivamente foi sofrendo dilatações, foi sofrendo dobras de acordo com a função que foi sendo assumida por ele. E esse tubo, ele apresenta como características estruturais, apesar das diferentes componentes que o formam, essas estruturas elas são comuns a eles e são constituídas por 4 camadas. Se vocês fizerem uma analogia com um tubo, uma mangueira de jardim, por exemplo, que vocês cortassem transversalmente, vocês veriam, olhando esse corte transversal, 4 camadas distintas, que são denominadas de mucosa, que eu destaco aqui nesse quadrado amarelo, submucosa, muscular, vejam aqui, ó, 2 camadas, né, muscular, uma muscular interna e uma muscular externa, e a camada serosa. Nós não vamos entrar no mérito de todas essas camadas, né, infelizmente não temos tempo para isso, mas eu gostaria de chamar a atenção a alguns pontos. Por exemplo, observem que existe camada muscular, existem camada muscular tanto na mucosa como camadas musculares aqui, tanto interna como externa. São camadas de musculatura lisa, que a parte mais interna tem uma distribuição circular, a mais externa é longitudinal, da mesma forma que a mais interna é circular e a mais externa é longitudinal. Qual a função dessas camadas musculares? Por que existe tanto músculo nesse tubo? Eles têm uma função extremamente importante, porque são as contrações dessas camadas musculares, e essas são contrações coordenadas, né, pelos plexos nervosos que as envolvem, que vão impulsionar e misturar o alimento ingerido no trato digestivo. Além disso, é a contração dessa camada da mucosa, é a camada muscular que está mais próxima aqui do espaço, né, do lúmen onde o alimento está transitando, que vai fazer com que esse tubo, essas camadas, entrem em um contato mais próximo com o alimento, ou seja, elas aumentam o contato da mucosa, o contato da mucosa com o alimento que está transitando. Pensando no sistema digestivo como um tubo, o estômago é uma dilatação ao longo desse tubo, formando uma bolsa no qual anatomicamente são reconhecidas as seguintes partes: a região da cárdia, o fundo, a região do corpo e a região do piloro. Bom, o que esse órgão tem que executar dentro desse tubo? Sua função é de digestão química dos alimentos. Então, ele quando recebe esse bolo alimentar vindo já parcialmente digerido, como eu comentei com vocês, através da mastigação e da liberação de enzimas salivares, quando ele chega ao estômago, esse tratamento químico do bolo alimentar, ele continua com a liberação de ácido clorídrico. Vejam aqui, ácido clorídrico, a liberação de uma enzima denominada pepsina, que tem a função de hidrolisar proteínas, e também de liberação de lipases, que fazem a digestão parcial de triglicerídeos.
Além disso, o estômago ele também produz hormônio, um hormônio denominado gastrina, e essa gastrina, a função dela é estimular a secreção ácida do estômago. Bom, voltando ao que nós falamos no slide anterior, o estômago nada mais é que uma continuidade desse tubo digestivo. Portanto, aquelas camadas que eu comentei com vocês de existirem dentro do tubo, elas ocorrem aqui também no estômago, mas com distribuição, com uma constituição particular. O que tem de interessante ou de diferente aqui? Vejam, no estômago nós temos também a camada submucosa, que eu destaco aqui para vocês com essa flechinha vermelha. Acima da camada submucosa nós temos as camadas musculares, e que no estômago elas são formadas por fibras musculares lisas dispostas de maneira diferente. As mais externas estão dispostas longitudinalmente, as de posição média são circulares e as mais internas têm distribuição oblíqua. Relembro, qual a importância dessas fibras? Eu comentei com vocês que o estômago tem a função de digestão química, mas ele também tem a função de movimentar esse bolo alimentar, transformando-o numa massa viscosa chamada quimo. Portanto, é muito importante a participação da contração muscular. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, e o que diferencia assim, o estômago, e vocês vão ver isso também, isso é típico também no intestino, é que a camada mucosa do estômago é caracteristicamente muito rica em glândulas. E eu destaco ela aqui para vocês. Então, observem que essa camada, que é a camada mucosa, ela apresenta glândulas muito longas, e essas glândulas, óbvio, estão relacionadas à secreção dessas substâncias que eu acabei de comentar com vocês. Então, nós temos que a mucosa gástrica, ela é formada por epitélio glandular, e a unidade secretora desse epitélio, ele é do tipo tubular. Como eu destaco para vocês aqui nesse retângulo, observem o formato da glândula. Lembram-se de tecido epitelial, de glândulas? Então, o formato dessa daqui é tubular. E o que tem de característico, observem nesse esquema, é que essas glândulas tubulares, elas se ramificam e elas desembocam em uma superfície ou em uma área denominada fosseta gástrica, que eu destaco no retângulo amarelo. Então, nós temos aqui a glândula, é uma glândula exócrina, e o seu produto é lançado nessa região que é denominada fosseta gástrica. Bem, a questão do estômago ser tão rico em glândulas leva à especialização dessas células, de forma que as glândulas contêm regiões distintas. Vejam, tanto no desenho esquemático como nesse à direita, que seria o que vocês veriam no microscópio óptico em um corte de parede da região do corpo do estômago, seria isso que vocês veriam. E vejam como que essas glândulas são longas, razão pela qual elas são divididas, então, em 3 regiões distintas, denominadas aqui em amarelo, base, colo e istmo. Né? E aqui em cima nós temos novamente o que eu acabei de explicar para vocês, que é a região da fosseta, aquela região onde essas glândulas vão
vão colocar os seus produtos de secreção. É óbvio que no desenho esquemático está muito mais nítido. Quando se faz um corte histológico, acaba havendo sobreposição das células nos espaços e fica um pouquinho mais difícil de enxergar. Mas é assim mesmo. Então vamos ver em seguida a composição de células nessas diferentes regiões das glândulas do estômago. Eu comentei com vocês que pode haver variações na estrutura da mucosa com respeito ao tamanho das células glandulares ou mesmo ao tamanho das fossetas gástricas de uma região para outra. Então, no slide anterior, vocês observaram um corte do corpo. E aqui vocês observam um corte do piloro. Observem como fica claro nessa região do estômago a presença de fossetas longas, aqui até identificado como F na figura. Olhem, outra fosseta aqui, mais uma outra fosseta aqui e outra aqui, enquanto a região onde estão localizadas as glândulas, aqui onde eu estou circulando, é uma região menos extensa do que vocês observaram na imagem anterior. Um outro aspecto que eu preciso destacar é novamente com relação a essas células que estão aqui na região de fosseta. Esse epitélio, isso aqui é um epitélio, tá? Essa região da fosseta, ela é formada por um epitélio. E esse epitélio que recobre essa região é do tipo colunar simples, que vocês já viram, e ele tem uma função muito importante. Todas as células desse epitélio, aqui onde estão as fossetas, elas sintetizam um muco alcalino, que é formado por água, glicoproteínas e lipídios, além de bicarbonato. Qual a importância disso? Esse muco produzido por elas forma uma camada espessa sobre as células e as protegem da acidez do estômago, uma vez que, quando o ácido clorídrico é liberado, o pH do estômago pode chegar a 1. Então, nós temos aqui, destacado nesse círculo vermelho, as células mucosas superficiais, que são aquelas que revestem as fossetas e produzem o muco que eu acabei de comentar com vocês. Mas nessa tabelinha nós temos listados as células que compõem a glândula propriamente. E observem que são diferentes células. Então, quem são elas? Nós temos as células tronco, que estão localizadas no colo, na região intermediária, e no istmo, na porção mais apical da glândula. Elas têm a função de reposição celular, porque são células com elevada atividade mitótica. Ou seja, elas têm a responsabilidade de renovação da mucosa, porque essa mucosa do estômago, as células da mucosa, as células superficiais, elas se renovam a cada de 4 a 7 dias. Também existem as células denominadas mucosas do colo. Essas células mucosas do colo, elas também produzem muco, como o próprio nome está dizendo, mas a composição do seu muco é diferente deste que eu acabei de comentar. Ela produz um muco rico em uma substância denominada mucina. E essa mucina tem propriedades diferentes do muco das demais células, inclusive tem propriedade antibiótica. Temos também as células denominadas parietais, localizadas no colo e no istmo, novamente na região média e superficial e apical da glândula, que tem a função de produção do ácido clorídrico. As células zimogênicas, elas ficam na base da glândula e têm a função de produzirem pepsinogênio,
O pepsinogênio é o precursor da pepsina, ele fica em grânulos, é jogado nas focetas e em contato com o ácido clorídrico num pH baixo, ele se converte em pepsina, que é a enzima que vai digerir, vai hidrolisar as proteínas consumidas. E além destas células, existem aquelas também na região basal, denominada de enteroendócrinas. O próprio nome diz, né? Endócrinas são células com função de produção de hormônios, entre eles a gastrina, que é um hormônio que tem a função de estimular a atividade gástrica. Na direita vocês têm as imagens dessas células, é o que nós veríamos em microscopia óptica. Então, vocês têm aqui as mucosas, células das mucosas do colo, as células parietais, produtoras de ácido clorídrico, e aqui embaixo as zimogênicas, né, ricas em grânulos que produzem pepsinogênio. Do que é constituído o aparelho respiratório? Pelos pulmões e por um sistema de tubos que tem a função de comunicar o parênquima pulmonar, que é onde vai ocorrer as trocas gasosas, com o meio exterior, que é onde estão os gases que nos interessam, ou seja, o O2 que nós precisamos levar para as células e o CO2 que nós devemos devolver para a atmosfera. Então, costuma-se dividir o aparelho respiratório em dois grandes constituintes, a porção denominada condutora e a porção denominada respiratória. A condutora, ela compreende o que não aparece nesta figura aqui ao lado, nós não vemos, mas inclui as fossas nasais, nasofaringe, a laringe, e a partir daqui nós observamos a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, os últimos que fazem a transição entre a porção condutora e respiratório, bronquíolo respiratório, e nós chegamos à porção respiratória, aquela responsável pelas trocas gasosas, que é constituída pelos bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares e pelos alvéolos. Importante componente, porque é nos alvéolos que ocorrem as trocas gasosas, ou seja, eles são componentes do aparelho respiratório que apresentam uma parede extremamente fina, permitindo que seja trocado o CO2 do sangue pelo oxigênio que vem do ar inspirado. E eles são tão importantes que ele constituem a maior parte do parênquima pulmonar, ou seja, a maior parte do parênquima pulmonar é formado por alvéolos. Mas é importante lembrar a vocês também uma outra questão. Imaginem o seguinte, quer dizer, o ar está aqui do lado de fora e ele tem que transitar por esse conjunto de tubos para chegar até uma região de troca, que são os alvéolos. Então, esse conjunto de tubos, eles têm que garantir estruturalmente, eles têm que ser formados estruturalmente de uma maneira tal que eles confiram estrutura, rigidez e, ao mesmo tempo, flexibilidade. Então, do que eles são constituídos, né? Esses tubos, traqueias, brônquios e bronquíolos. Eles são formados por uma combinação de cartilagem, tecido conjuntivo e tecido muscular liso. Também é importante lembrar que, além dessa função de conduzir o ar do lado de fora para o lado de dentro do organismo,
Essa porção condutora tem uma função importante, primeiro delas, que é de limpar. Nós já vamos comentar sobre isso em seguida, falando do epitélio respiratório, mas ela tem a função de limpar, além disso, umedecer e aquecer o ar inspirado. Por quê? Porque os alvéolos são estruturas extremamente delicadas e o ar que chega até eles tem que estar aquecido, umidificado e limpo de qualquer patógeno ou sujeira que nós tenhamos inspirado. Então, o epitélio respiratório, nós falamos alguma coisa sobre ele lá no início da disciplina, quando nós falamos sobre tipos de tecidos epiteliais. Então, o epitélio respiratório, ele reveste a maior parte da porção condutora. E de que maneira ele se caracteriza como epitélio? É por ser um tipo pseudo-estratificado colunar. Vocês se lembram desse termo pseudo-estratificado? Ou seja, é um epitélio que apresenta células com formato colunar e que, a uma primeira observação, ele nos causa a impressão de apresentar várias camadas. Mas quando, na verdade, ele apresenta uma única camada, mas essa impressão errônea que nós temos, por isso chamado de pseudoestratificado, é porque todas as células, elas estão situadas, estão apoiadas na lâmina basal. O que acontece é que elas têm diferentes alturas, por isso que visualmente elas nos dão a impressão de várias camadas. Daí a designação de epitélio pseudoestratificado colunar. E a aparência é essa. Não sei se vocês se recordam. Então, o que nós temos de característico aqui? O que vocês estão observando? Vejam a presença de cílios nas células desse epitélio e, além dos cílios, após o estudo desse epitélio através da microscopia eletrônica, constatou-se que, além dessas células colunares ciliadas, que são essas aqui, ó, células colunares ciliadas, existem também as denominadas células caliciformes, que são essas aqui, vejam bem. Ó, essas aqui, no qual vocês veem vários grânulos escuros dentro delas. Esses grânulos escuros estão repletos de glicoproteínas que formam um muco que é lançado aqui para o lado de fora da célula e reveste externamente todo o epitélio. Além disso, além das células caliciformes, também existem células em escova, elas não aparecem nessa imagem, vão aparecer na próxima imagem, e elas são denominadas de células em escova porque elas têm microvilosidades na sua superfície. E sabe-se que elas têm função sensorial. Além dessas células, existem também, apoiadas na lâmina basal, células denominadas de células basais. Elas também não aparecem nessa imagem, mas são células pequenas, arredondadas, e elas são células tronco, ou seja, são células que têm capacidade de multiplicação e elas fazem isso continuamente, né? São células com elevada mitose e elas têm a função de originar os demais tipos celulares do epitélio respiratório, ou seja, elas fazem a renovação das células do epitélio respiratório. E, por fim, as células neuroendócrinas.
denominadas de células granulares. Elas têm a função de fazer a conexão entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. E eu destaco aqui para vocês, no retângulo amarelo, então, uma célula caliciforme. Esta aqui é uma imagem interessante da superfície da mucosa respiratória, com fotografia feita através da microscopia eletrônica de varredura. Então, observem aqui em cima, vejam a quantidade de cílios, cílios oriundos das células colunares, e aqui em C, tá vendo? Aqui, são células caliciformes. Esses pontinhos brancos que vocês veem em cima dela, olha, em todas elas vocês conseguem observar, nada mais são que acúmulo de muco, gotículas de muco que estão dispersos sobre a superfície da célula. Aqui nessa imagem inferior, isso fica mais nítido, vejam, aqui são células caliciformes. Vejam a quantidade de muco, gotículas de muco, esses pontinhos brancos revestindo as células. Temos aqui novamente cílios. E olhem que interessante aqui, ó. Essa seta preta está apontando aqui a uma célula em escova. Vejam que os microvíluos, eles são bem menores, bem mais curtos que os cílios. Então, dá para diferenciar bem a célula em escova das células colunares ciliadas do epitélio de revestimento do trato respiratório. Os alvéolos correspondem a pequenos sacos aéreos com diâmetro de aproximadamente 1 milímetro. E quando eles se agrupam, como vocês veem na figura aqui, que eu destaco com o laser, eles tomam o aspecto de um cacho de uva e são denominados de sacos alveolares. Ainda utilizando essa figura, observe que quando nós seguimos o trajeto dos tubos, conjunto de tubos que formam o trato respiratório, os alvéolos vão corresponder à última porção da árvore brônquica. É nesta última porção, então, que irá ocorrer as trocas gasosas. Bem, uma outra característica dos alvéolos, que agora aqui eu reforço com esse quadrado amarelo, é que internamente eles são revestidos por uma substância denominada substância surfactante. E essa substância surfactante é muito importante para o funcionamento dos alvéolos. Por quê? Ela reduz a tensão superficial dos alvéolos, o que também reduz a força necessária na inspiração. Facilita a nossa respiração. Além disso, se não houvesse esse surfactante revestindo os alvéolos, eles tenderiam a entrar em colapso durante a expiração, ou seja, colapso, suas paredes colarem umas com as outras, ele se fechar. Então, esse surfactante tem essas 3 importantes funções na manutenção dos alvéolos. Como já disse, é a estrutura final responsável pelas trocas gasosas, e nós temos que salientar aqui uma outra característica quando falamos de trocas gasosas. Observem que isso aqui é um alvéolo e aqui nós temos um outro alvéolo. E entre um alvéolo e outro existe uma parede, que é denominado de septo interalveolar. E esse septo interalveolar apresenta sua parede constituídas por 3 tipos de células. As células endoteliais capilares, vejam bem, já falei e vou repetir
os alvéolos são ricamente vascularizados, então nessa parede vão existir células endoteliais, os capilares. Se vocês se lembram lá de tecido epitelial, as células endoteliais, elas são células de parede muito fina, é uma única camada de células achatadas, né? Um tipo de tecido epitelial pavimentoso. E além dessas células endoteliais capilares, estão presentes mais dois tipos de células, denominados de pneumócito tipo 1 e pneumócito tipo 2. E eles estão representados aqui nesse desenho esquemático. Então, essas células aqui, ó, delgadas, alongadas e distribuídas de forma contínua, são os pneumócitos tipo 1. Vejam que pela sua própria distribuição há um indicativo da sua função. Eles atuam como uma barreira para impedir a passagem de líquidos, né, líquidos para dentro dos alvéolos, mas ao mesmo tempo eles precisam ser muito delgados porque eles têm que impedir a passagem de líquido, mas eles têm que permitir a passagem de gases. Já o pneumócito tipo 2, esses aqui no diagrama, vejam uma célula mais globosa, e dentro dela vocês podem observar várias granulações, e essas granulações nada mais são que os conjuntos vesículas compostas que reúnem os componentes das substâncias surfactantes. Então, o pneumócito tipo 2, ele é o responsável pela secreção de substâncias surfactantes. E nessa imagem ao lado, vocês têm o que seria observado em um corte histológico de pulmão, caso nós estivéssemos lá no laboratório. E aqui destacado nesse retângulo azul estão os sacos alveolares. Vejam como é delgada a parede que reveste estes sacos alveolares. Vocês podem comparar aqui, por exemplo, com a constituição da parede de um bronquíolo ou mesmo de um vaso sanguíneo aqui de maior porte. Aqui, nos alvéolos, as paredes são muito fininhas. Então, qual é a barreira que o oxigênio enfrenta uma vez que ele transitou aqui por todos esses tubos, conseguiu chegar até os alvéolos e se encontra aqui nesse espaço, ó, no lúmen alveolar. Então, no lúmen alveolar, nós temos aqui o oxigênio que foi inspirado. E esse oxigênio inspirado, ele tem que chegar até essa região aqui, que é a região dos capilares. Isso aqui em vermelho, a hemácia está representando os capilares, que é onde nós queremos que o oxigênio chegue para poder ser levado até os tecidos. Então, qual é a barreira que os gases enfrentam nesse processo? É atravessar a parede que existe entre os alvéolos, que eu falei para vocês, que se chama septo interalveolar. Então, o septo interalveolar está representado aqui, ó, por essas camadas, inclusive designada a sua espessura, ó, 0,1 a 1,5 micron. Então, do que é composto essa camada? Essa linha a mais amarela, ela representa um fragmento, uma porção do citoplasma do pneumócito tipo 1. Essa linha marrom, a membrana basal tanto do pneumócito como do capilar. E ela, inclusive, aqui nessa região dos capilares, elas estão inclusive fundidas.
Então, vejam bem, o oxigênio, uma vez inspirado, o que ele tem que atravessar? Primeira coisa, ele tem que atravessar a camada de surfactante, representada aqui por essa linha pontilhada. Aí ele atravessa esse citoplasma bem delgado, bem fininho do pneumócito tipo 1, sua membrana basal, a membrana basal do capilar, a membrana basal do capilar, o citoplasma do capilar, e aí ele chega até a hemácia. E no sentido contrário é o caminho feito pelo CO2 que foi trazido pela hemácia. O CO2 faz o trajeto oposto, ou seja, ele atravessa o citoplasma do capilar, a membrana basal das células, o citoplasma do pneumócito tipo 1, a substância surfactante, e cai no lúmen alveolar para ser levado para fora do organismo. Vamos falar agora do aparelho reprodutor masculino. Ele é composto pelos testículos, ductos genitais, glândulas acessórias e pênis. O testículo tem dupla função, a produção de testosterona e de espermatozoides. A testosterona é o principal hormônio produzido pelo testículo e ela é muito importante no processo de espermatogênese, além da diferenciação sexual que ocorre lá durante o desenvolvimento embrionário, e também para o aparecimento dos caracteres sexuais secundários. O que nos interessa, nós não vamos ver todas essas estruturas, o nosso foco da aula vai estar aqui, nessa região onde são formados os espermatozoides. Então, o que nós temos no testículo? Vamos rapidamente relembrar, vocês viram isso em anatomia, mas vamos lá. O testículo é revestido por uma cápsula de tecido conjuntivo denso, grossa, denominada túnica albugínea. Observem que aqui saem septos que subdividem esse tecido testicular dividindo esse tecido testicular em lóbulos. E um testículo tem em torno de 250 compartimentos formados por esses lobos. E cada lobo recebe ou é ocupado por 1 a 4 túbulos seminíferos. E são esses túbulos seminíferos que eu trago aqui nesse desenho esquemático, que vai ser o foco dos nossos comentários. Então, o que são os túbulos seminíferos? São esse conjunto aqui, olha, de tubos formados por tecido epitelial e conjuntivo, que no seu centro estão localizadas as células germinativas. Então, o que nós vamos colocar para vocês? Imaginem que nós fizemos um corte transversal nesse túbulo, no túbulo seminífero, e agora nós vamos olhá-lo de frente. Então, é esta aqui a imagem que vocês teriam de um corte transversal de um túbulo seminífero. Do que ele é constituído? Bom, eu já comentei que a importância dele está no fato de ser o local onde os espermatozoides são produzidos. E ele é composto por duas populações de células distintas. As células germinativas, chamadas de epitélio germinativo ou seminífero, que são as células que darão origem aos espermatozoides, e as células de Sertoli, que são as células que vão dar suporte, nutrição às células germinativas. Além disso,
entre os túbulos seminíferos, olhem só, aqui tem um túbulo seminífero, outro aqui. Vejam que entre os túbulos seminíferos existem células intersticiais aqui, células intersticiais aqui, e são essas células, né, junto com essas células intersticiais, é um conjunto de diferentes células, mas existe uma célula muito especial, que é a célula de Leydig, que nós vamos falar sobre ela daqui a pouquinho. Aqui é uma outra imagem de corte transversal, é isso que vocês veriam lá no laboratório, sob microscopia óptica. Então, são vários túbulos seminíferos aqui, vários túbulos seminíferos, várias células intersticiais aqui, entre os túbulos seminíferos. E vocês veem aqui destacado pelo autor EG, que significa epitélio germinativo, e esse espaço aqui, que ele denominou de Ellen, é o lúmen. Isso que vocês veem aqui, esses filamentos todos no lúmen já são os espermatozoides, né? Os flagelos dos espermatozoides se projetando no lúmen dos túbulos seminíferos. Então, vamos falar da produção de espermatozoides, denominada espermatogênese. É um processo no qual irá ocorrer mitose, meiose e diferenciação celular. Como é essa história? Lá, quando ainda se está na fase de feto, né, um feto de em torno dos 5 meses de gestação, células do saco vitelínico migram para as gônadas que estão em formação. E lá nessas gônadas, elas se transformam em espermatogônia. O bebê nasce e essas espermatogônias permanecem quietinhas lá na gônada até a puberdade. Bom, quando chega a puberdade, tudo modifica. O que vai acontecer então com essa espermatogônia? Essa espermatogônia vai passar pelo processo de mitose e meiose, como está representado aqui nesse desenho. Bom, o que acontece é o seguinte, com esse lote de espermatogônia que chega com o indivíduo até a puberdade, ele tem 2 destinos. Um deles é seguir o processo de um lote, tem o destino de continuar o processo e chegar até o final dele com a produção de espermatozoides. Mas parte dessa população de espermatogônia não se diferencia. Ela permanece aqui nos túbulos seminíferos e se mantém como células-tronco para a formação de novas espermatogônias. Entendido? Uma parte sofre diferenciação, mas permanece um estoque de espermatogônias que vão dar origem a novas espermatogônias enquanto esse indivíduo for fértil. Portanto, são células-tronco de outras espermatogônias. Mas, falando do processo de espermatogênese, então, vamos focar nesse grupo, nessa população que vai se diferenciar. Então, a espermatogônia sofre várias mitoses e depois da mitose ela entra em meiose. E a célula, a espermatogônia que entra na prófase 1 da meiose, ela é denominada de espermatócito primário. E ela é facilmente percebida nos cortes histológicos porque é uma célula muito grande, núcleo grande e a célula grande. Aliás, ela é a maior de toda essa linhagem que eu vou comentar com vocês. Aí a meiose prossegue e a célula entra
na fase de anáfase da meiose 1. Quando ela chega na anáfase da meiose 1, ela é denominada de espermatócito secundário. Vejam que até aqui a célula continua com N igual a 46, porque nós estamos falando de meiose 1, não houve redução ainda. Quando o processo meiótico aqui, ó, representado, ele passa para a fase 2, havendo, portanto, a redução no número de cromossomos por célula, ou seja, a fase reducional de produção de células haploides. Essas células haploides com N igual a 23 recebem o nome de espermátides, espermátides iniciais. E são essas espermátides que vão passar por um outro processo de modificação, que eu vou comentar a seguir, que vai se chegar na formação final dos espermatozoides. Aqui o desenho salienta isso e eu preciso comentar. Vejam esses sinais aqui, ó, essas linhas. Ó, essas linhas entre as células e vejam que há uma conexão entre elas. O que isso está querendo dizer é o seguinte, é que durante o processo de espermatogênese, as células que vão se modificando ao longo dele permanecem conectadas através de pontes citoplasmáticas. O que mais chama atenção nesse desenho? O que vocês observam aqui, ó, fazendo a sustentação, ó, vou contornar aqui, ó, sustentação de todas essas células, ó, sustentação de todas essas células, é a célula de Sertoli. Vamos falar sobre ela um pouquinho mais à frente. Nós temos aqui, então, o corte histológico do túbulo seminífero e agora vocês podem observar com detalhes o que nós falamos sobre a espermatogênese. Então, o que nós conseguimos identificar aqui? Vamos para esse corte de cima primeiro. Aqui, ó, células de Sertoli. Vejam que elas têm núcleo normalmente colocado na base do túbulo seminífero. São várias aqui, ó, que eu estou apontando. O núcleo é grande e de coloração mais clara que da linhagem germinativa. É assim que nós as reconhecemos. Então, aqui nós temos espermatogônias, ó, espermatogônias, veja a cromatina, aqui a célula muito mais condensada, ó. E acima das espermatogônias, quem nós encontramos? Os espermatócitos primários. Vejam que dentro da linhagem germinativa, ó, nós temos espermatogônia, aqui aparece espermatócito primário e aqui já as espermátides. Observem como os espermatócitos primários realmente são células bem grandes. E nesse corte inferior, nós observamos as mesmas estruturas, com um diferencial. Vamos lá, novamente, ó, núcleos grandes e claros na base, que são os núcleos das células de Sertoli. E nós temos aqui, ó, núcleos bem redondos, mais escuros, com grânulos, que são as espermatogônias, ó, espermatogônia, Sertoli, espermatogônia. Acima das espermatogônias nós temos essas células grandes aqui, ó, que são os espermatócitos primários. E o que esse corte pegou? Ele também pegou as espermátides, mas vejam que interessante que essas espermátides aqui estão num estágio de desenvolvimento mais avançado que essas. Por quê? Elas se apresentam, ó, muito mais alongadas, tá vendo? Estão em um formato afilado e ela apresenta os núcleos com cromatina densa. Veja como é que está escura essas células, com formato alongado, portanto, num
um estágio de diferenciação mais avançado que essas espermátides do corte acima. Então falamos sobre a espermatogênese e agora vamos falar sobre a espermiogênese. O que é isso? É o nome dado à fase final de produção do espermatozoide, ou seja, a transformação das espermátides em espermatozoides. Lembrando que as espermátides já são células haploides. O que elas precisam é ganhar, serem remodeladas no formato de um espermatozoide. Então, esse é um processo complexo, várias coisas acontecem aí, é subdividido em etapas, mas nós não vamos entrar nesse mérito. O que eu gostaria que vocês prestassem atenção é que ocorre uma modificação radical na célula. Ela sai desse formato arredondado, vai se tornando afunilada, surge aqui uma estrutura, denominada de acrossomo, até o seu formato final, com um flagelo longo, que nós denominamos de espermatozoide. Então, a espermiogênese, ela inclui, como eu comentei com vocês, a formação dessa estrutura chamada acrossomo. O que acontece com ela também, agora mencionando em detalhes, é a condensação e alongamento do núcleo. Ele sai desse formato redondo para esse formato aqui de losango, ele fica mais alongado. Desenvolvimento do flagelo, aqui não tem flagelo nenhum, o flagelo surge e se desenvolve ao máximo nessa forma. E outra coisa que acontece, cadê o citoplasma da célula? Vejam, aqui uma célula rica em citoplasma, e à medida que a espermiogênese vai ocorrendo, dentro dela vai haver o processo de perda de citoplasma, de forma que o espermatozoide é uma célula no qual a gente observa uma quantidade mínima de citoplasma em sua formação. Então vamos falar um pouquinho mais das células de Sertoli. Eu já as mostrei para vocês algumas vezes e disse que elas são muito importantes para a manutenção dos espermatozoides, e é realmente isso. Então, é uma célula que tem a função de suporte, de nutrição. Vejam aqui nessa imagem, as células da linhagem germinativa, elas se encaixam no citoplasma da célula de Sertoli. Então, por isso a função de suporte. Mas elas também fazem a proteção, a nutrição dos espermatozoides, além de fazer a fagocitose dos corpos residuais das espermátides. Nós vimos que na espermiogênese, por exemplo, as espermátides sofrem várias transformações, inclusive com perda de citoplasma. E é função das células de Sertoli fagocitar esse citoplasma perdido. E além disso, ela secreta uma proteína, em inglês a sigla é ABP, em português é a proteína ligante de andrógeno. Essa proteína ela tem a função de estimular a espermatogênese, porque ela aumenta a concentração de testosterona, ela leva ao aumento de testosterona nos túbulos seminíferos. E nós falamos para vocês que a espermatogênese é sensível à concentração de testosterona. Então, com o aumento de testosterona nos túbulos seminíferos, há o estímulo da produção de espermatozoides.
E aqui à direita, novamente, um corte histológico, no qual vocês veem vários tipos de célula. Então, novamente, aqui as espermatogônias, vejam o núcleo central, redondo, né, de coloração mais escura. E as células de Sertoli são essas que apresentam esses núcleos também na região basal, mas vejam que são núcleos grandes, mas menos corados que da linhagem germinativa. E aqui no centro, que eu vou falar em seguida, chama atenção para vocês pela presença das células intersticiais, e aqui esse corte ficou muito bonito, ó. Essas células aqui são as células de Leydig, que eu vou comentar em seguida. Então, além dos constituintes que estão dentro dos túbulos seminíferos, nós temos o tecido intersticial entre eles. Eu havia comentado que nesse tecido há vários tipos de células, que é formado por tecido conjuntivo. Então, tem-se fibroblastos, mastócitos, macrófagos, além de vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos. E, entre os componentes, temos, então, as células de Leydig. Essas células são exaltadas aqui nesse tópico porque são as células responsáveis pela produção de testosterona. E o que leva à produção de testosterona? É a liberação do hormônio LH, hormônio luteinizante, pela hipófise. Né? Tudo é controlado via endócrina. Vocês verão, aprenderão isso lá em fisiologia. Por enquanto é isso que vocês precisam saber na histologia, que as células que produzem a testosterona são denominadas de células de Leydig e elas ocorrem no tecido intersticial dos túbulos seminíferos. Aparelho reprodutor feminino. Ele é formado pelos ovários, pelas tubas uterinas, aqui ó, tubas uterinas, útero, vagina e genitália externa. Ele tem como função, primeiro, produzir gametas femininos, os ovócitos. Além disso, como representado aqui na figura, manter um ovócito que foi fertilizado durante seu desenvolvimento completo, ao longo das fases embrionárias, as fases do feto até o nascimento. E, por fim, produzir hormônios sexuais, como estrógeno e progesterona. Ovários. São estruturas com formato amendoado, de pequeno tamanho, em torno de 3 centímetros de comprimento por 1,5 de largura por 1 de espessura. Ele é formado externamente por um epitélio germinativo, representado aqui por essa linha rosa. Abaixo desse epitélio germinativo existe um tecido conjuntivo, aqui representado pela linha amarela, que eu estou tracejando aqui, que recebe o nome de túnica albugínea. Existe uma região cortical, essa daqui, onde ocorrem os folículos, o corpo lúteo, e uma região medular. Nessa região medular ocorre tecido conjuntivo frouxo e é uma região ricamente vascularizada, como vocês podem ver aqui, muitos vasos sanguíneos. E o que é um folículo? O folículo nada mais é que o conjunto do ovócito, como vocês veem nessa célula aqui, mais o tecido que envolve esse ovócito. Então, ovócito mais célula, desculpem, não é tecido, é células que o envolvem. Então, o ovócito mais as células que o envolvem formam um folículo. Então, como é o desenvolvimento inicial do ovário? É bastante precoce, porque no primeiro mês de vida do embrião, células germinativas primordiais lá do saco vitelínico, elas migram para as gônadas, que também estão começando o seu desenvolvimento. E essas células se transformam em ovogônias.
E essas ovogônias têm uma capacidade de divisão muito alta, ou seja, elas sofrem mitose intensa, de forma que no 5º mês de vida do embrião, o número de ovogônias alcança a faixa de 7 milhões. E, ao mesmo tempo, quando o embrião está aí em torno do 3º mês de gestação, essas ovogônias começam a entrar na prófase da primeira divisão meiótica, ou seja, na meiose 1, e elas são designadas de ovócitos primários. Seria o equivalente do que a gente viu com os espermatócitos, né? É o equivalente aos espermatócitos primários. E esses ovócitos primários são envolvidos por uma camada de células achatadas, que são as células foliculares. Então, esse bebê nasce com um estoque muito grande de ovócitos, mas ele não permanece assim. Os ovócitos primários, eles são continuamente perdidos por um processo degenerativo chamado atresia. De forma que, quando uma menina chega à puberdade, esse número foi reduzido para aproximadamente 300 mil ovócitos. Comparativamente, a gente pode achar muito pouco, mas se nós considerarmos que geralmente só um ovócito é liberado pelos ovários em cada ciclo menstrual, e que a vida reprodutiva de uma mulher dura mais ou menos aí 30, 40 anos, então são liberados por uma mulher em torno de 450 ovócitos durante sua vida reprodutiva. Todos os demais degeneram por atresia. Então, 2 pontos a destacar. O primeiro deles é que há uma quantidade variável de folículos, e essa quantidade de folículos depende da idade da mulher. E, além disso, existem categorias distintas de folículos ovarianos, como vocês veem nessa figura à esquerda, desde o folículo primordial até o folículo maduro. O que vocês observam nessa figura? A mudança nas células que envolvem o ovócito, portanto, mudanças nas células de revestimento, mudança nas células foliculares. E à direita eu trago um corte de ovário que mostra a região dele, região aqui, cortical, região medular, e observe que entre a medular e a cortical nós temos folículos aqui em vários estágios de desenvolvimento. E eu chamo a atenção para essa região aqui, nesse quadradinho amarelo, na região cortical. Vejam que ela está repleta de folículos pequenos. Esses folículos apresentam apenas uma camada de células foliculares e são denominados de folículos primordiais. O que é um folículo primordial? É um folículo que está em repouso desde que ele foi formado lá na vida fetal, e ele contém um ovócito e uma camada de células, ou um pouco mais camadas de células foliculares. E ele permanece ali na região cortical, próximo à túnica abugínea, como uma reserva. E se ele não entrar em maturação, grande parte deles vão passar pelo processo de atresia. Então, quero chamar a atenção nesse corte para os detalhes de um folículo primário. Esse aqui é um corte da região cortical do ovário, que é onde eles predominam,
e observem as características dessa célula. Vejam, células grandes, olhem lá, olha, o citoplasma, núcleo, e observem que no entorno das células elas têm uma única camada de células foliculares. Observe essa aqui novamente, ó, citoplasma, núcleo grande, circundado por uma camada de células. Essa camada de célula que circunda esses ovócitos são as células foliculares. Então, ovócitos circundados por uma única camada de células em um estágio de latência são denominados de folículos primários. Como é que eles são sustentados no ovário? Observem aqui o estromo ovariano, né? Isso aqui nada mais é que tecido conjuntivo que dá sustentação, né, a essas células germinativas. Então, a partir da puberdade, a cada dia um pequeno grupo de folículos, daqueles folículos primordiais, inicia um processo que é chamado de crescimento folicular. O que envolve o crescimento folicular? Ele envolve modificações do ovócito, modificações das células foliculares e dos fibroblastos que envolvem esses folículos. Então, ele passa a ter, primeiramente, essa aparência. E um folículo que começa a se desenvolver e com essa aparência, recebe o nome de folículo primário unilaminar. O que esse folículo primário unilaminar apresenta? Observem que o ovócito aumenta de tamanho, as células foliculares, elas sofrem mitose e também aumentam de tamanho, e entre as células foliculares e o ovócito, o citoplasma do ovócito, existe uma camada, essa que eu vou delinear aqui com laser, olha, é uma camada amorfa, constituída por glicoproteínas, que é denominada de zona pelúcida. A questão que fica é o seguinte, não se sabe por qual é o mecanismo que vai selecionar qual folículo vai abandonar o estado de repouso e entrar em crescimento. O que se sabe é que esse crescimento folicular, ele é estimulado pelo FSH, o hormônio folículo estimulante, que é secretado pela hipófise. Então, folículo de Graafi, pré-ovulatório ou maduro. Nós comentamos anteriormente com vocês algumas etapas no que se denomina categorias de desenvolvimento dos folículos ovarianos. Então, nós falamos do folículo primordial, depois comentamos rapidamente o que acontece quando um folículo primordial começa a se desenvolver, né, o que a gente chamou de crescimento folicular. E agora nós chegamos num outro extremo dentro dessas categorias dos folículos ovarianos, que é aquele folículo que cumpriu todas as etapas de modificações a que eles se submetem, as modificações principalmente das células foliculares que estão em torno do ovócito. E nós temos aqui uma célula madura, uma célula que vai estar pronta para sofrer a ovulação. Então, quais são as características que nós temos quando um folículo se desenvolve como esse que vocês estão vendo na figura? Então, a cada mês dentro do ciclo menstrual de uma mulher, normalmente é um único folículo que cresce, que alcança esse estado de maduro. E ele se torna dominante.
Uma vez que isso aconteça, os demais folículos que começaram a se desenvolver, eles entram em atresia. E essa imagem mostra para vocês claramente isso. Então, já comentei anteriormente na aula, mas vejam que ao lado de um folículo maduro como esse aqui, existem folículos em diferentes estágios de desenvolvimento. Então, esses que começam a se desenvolver, quando esse atinge a maturidade, eles simplesmente param o processo e ficam atrésicos. Bom, qual é a característica de um folículo maduro? Como vocês estão vendo aqui na figura, trata-se de uma estrutura grande, ou seja, quando maduro, um folículo pode chegar até 2,5 centímetros de diâmetro, e ele é tão grande em relação ao ovário que ele chega a provocar uma saliência na parede do ovário, e caso seja feito um ultrassom, por exemplo, ele é facilmente detectado. Então, por que ele fica tão grande? O que vocês observam aqui nessa imagem? Vejam que há o surgimento de um espaço aqui que é preenchido por um líquido. Esse líquido denominado líquido folicular. O que tem aí dentro? São componentes que vêm do plasma e que são secretados pelas células foliculares. São encontrados, por exemplo, glicosaminoglicanos, vários tipos de proteínas e altas concentrações de hormônios, como progesterona, andrógenos e estrógenos. O que vocês ainda podem observar de estrutura morfológica, nós vamos começar de fora para dentro, porque está relacionado às células que contornam o ovócito. Então, vejam aqui, ó, uma camada de células foliculares, que eu estou contornando aqui, e essas células secretaram o líquido folicular. Mas vejam que, externamente, contornando o folículo, nós percebemos que essas células do estroma, desse tecido conjuntivo que ocorre entre os folículos, elas sofreram uma modificação. Observem que nós conseguimos distinguir aqui uma camada concêntrica em volta do folículo, e essa camada de células do estroma que se modificaram, elas são denominadas de teca. Então, nós temos aqui em torno do folículo a teca, o líquido folicular, e onde é que está o ovócito? O ovócito é essa estrutura aqui. Vejam que ele está apoiado em um conjunto de células que formam como se fosse um pedúnculo, e esse conjunto de células dessa região aqui, no qual o ovócito está apoiado, ele é denominado de cúmulos oóforos. Além disso, o ovócito se encontra revestido, contornado por um outro conjunto de células foliculares que se modificaram, que forma o que é denominado de corona radiata. A título de curiosidade, quando ocorre a ovulação, ou seja, essa célula vai acumulando líquido, se distendendo até que ela força aqui a região cortical do ovário e rompe essa parede, liberando o ovócito que está aqui. Só que o ovócito não sai sozinho. Durante a ovulação, junto com ele vai a corona radiata. Então, corpo lúteo. Uma vez que ocorra a ovulação, e na ovulação vocês compreenderam que é só o ovócito juntamente com a corona radiata que sai, resta no ovário toda aquela estrutura que foi desenvolvida para abrigar o ovócito. Então, há o conjunto de células foliculares que formam uma camada densa chamada granulosa. Aqui, ó. Isso aqui é a granulosa. É um conjunto, ela forma
as células foliculares formam um tecido aqui, olha, denso, denominado granulosa, juntamente com aquela camada externa que eu acabei de contar para vocês, formada pelo tecido conjuntivo do entorno do folículo, que se chama teca. Esses dois conjuntos de células, então, teca mais células foliculares que formam a granulosa, elas se transformam temporariamente numa glândula endócrina, chamada corpo lúteo. Essa é chamada uma glândula endócrina porque ela vai produzir dois hormônios, a progesterona e o estrógeno. Como a estrutura que existia antes estava cheia de líquido e túrgida, e isso extravasou, a parede colapsa e essa região interna do que antes era o folículo avançado, o folículo maduro, ele é substituído também por tecido conjuntivo. Estão vendo aqui, ó, projeção do tecido conjuntivo. Então, em um corpo lúteo, nós temos na sua região central tecido conjuntivo e na porção mais periférica as células da granulosa e da teca produzindo estrógeno. Então, qual é o destino do corpo lúteo? Ele depende de como ele é estimulado após a sua formação. Então, inicialmente, é um estímulo pelo LH, que é um hormônio liberado pela hipófise, que é o hormônio que ocasionou a ovulação. Por esse estímulo, pelo estímulo do LH, que ocasionou a ovulação, o corpo lúteo é programado para secretar os hormônios, estrógeno e progesterona, durante 10 a 12 dias. Se não houver nenhum estímulo adicional, as suas células degeneram por apoptose. Isso é o que acontece quando, por exemplo, uma gravidez não se estabelece. E o que acontece em termos de fisiologia da mulher é que uma das consequências dessa secreção decrescente de progesterona, por falta do estímulo do LH, é a menstruação. Ou seja, vamos pensar no oposto. Caso houvesse uma gravidez, o corpo lúteo seria mantido e produzindo progesterona, que é um dos hormônios que mantém a viabilidade do embrião. Então, como não houve estímulo, não houve gravidez, o corpo lúteo simplesmente entra em apoptose. E o que vai acontecer com o local, com o espaço que ele ocupava no ovário? Vai haver a substituição por tecido conjuntivo, deixando no ovário uma cicatriz visível que recebe o nome de corpo albicans, como vocês podem ver nessa imagem à direita. Nós temos aqui, ó, o estroma ovariano, o tecido ovariano, e observem que toda aquela região, né, porque é um volume grande, imaginem, 2,5 cm, ele vai ser substituído por tecido conjuntivo denso, né, rico em fibras colágenas. A título de curiosidade, vou insistir um pouquinho mais quanto ao destino do corpo lúteo. Mas caso haja uma gravidez, então a mucosa uterina ela não pode descamar, porque ela descamando, ela vai provocar um aborto, né? Vai levar consigo o embriãozinho recém-implantado. E o embrião precisa avisar o ovário de que o corpo lúteo tem que ser mantido. E o que acontece é que assim que ele é implantado, as suas células trofoblásticas sintetizam um hormônio muito semelhante ao LH,
É um hormônio denominado gonadotropina coriônica humana, HCG. Ele vai avisar ao corpo lúteo de que ele precisa continuar produzindo, secretando progesterona, porque a progesterona é um hormônio que atua na manutenção da mucosa e na secreção das glândulas uterinas. E esse corpo lúteo é quem vai manter a gravidez a termo até mais ou menos 4 ou 5 meses. Após isso, a placenta assume sua função e o corpo lúteo, então, ela já está completamente formada e funcional, então o corpo lúteo perde a sua função e degenera.